Carl Gustav Jung, um dos nomes mais luminosos da psicologia do século XX, tinha uma visão surpreendente sobre a existência humana. Ele acreditava que os primeiros 40 anos da nossa vida são apenas uma introdução, o prelúdio de algo muito mais profundo. Segundo ele, a vida realmente começa aos 40. Até lá, estamos apenas fazendo pesquisas. Essa ideia soa como uma provocação, quase uma heresia diante da cultura que idolatra a juventude e teme o envelhecer. Desde cedo, somos ensinados a ver a meia-idade como o começo do fim, uma ladeira abaixo, onde se perdem a vitalidade, os sonhos e o desejo. A mídia reforça o estereótipo da crise dos 40 como uma fase caótica, compras impulsivas, relacionamentos instáveis, mudanças radicais e uma sensação de vazio que assusta. Mas, e se estivermos olhando com os olhos errados? Jung nos convida a virar a lente. E se essa chamada crise for na verdade um despertar? E se esse desconforto for só o sinal de que algo novo e mais verdadeiro quer emergir? Talvez a meia-idade não seja o início do fim, mas o ponto exato onde finalmente paramos de atuar e começamos a viver com autenticidade. É nessa etapa que as máscaras começam a cair e uma pergunta poderosa começa a ecoar dentro de nós. Quem sou eu, além dos papéis que desempenho? Se essa pergunta já te atravessou, esse vídeo é seu espelho. Dá o play, compartilha com alguém que está nesse mesmo momento da jornada e vem descobrir que a meia-idade pode ser sim um renascimento. Para entender o que Jung queria dizer com essa virada aos 40, precisamos olhar com atenção para o que vem antes, os primeiros anos de vida adulta. Esse trecho inicial da jornada é como um terreno em construção. Passamos décadas reunindo experiências, testando caminhos, absorvendo valores da família, da escola, da sociedade. É uma fase intensa de busca. Quem sou eu? O que devo fazer da minha vida? O que me trará felicidade? Essas perguntas são como bússolas, mas as respostas que encontramos no início costumam ser frágeis, incompletas ou copiadas de alguém. Na juventude, tentamos entender o mundo enquanto ainda nem sabemos direito quem somos. Corremos atrás de sucesso, aprovação, pertencimento. Construímos carreiras, relações, reputações. Vivemos muito no lá fora e pouco no aqui dentro. Nos moldamos para caber, mas, como Jung apontou em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, tudo isso é apenas o alicerce, é preparação, é ensaio. A alma, paciente, observa e espera. E aí, em algum ponto próximo dos 40, algo começa a se mover. As metas que antes pareciam urgentes, ser promovido, se encaixar, agradar, começam a perder o brilho. Você sente uma estranheza que não sabe nomear. Talvez tenha feito tudo certo, seguido o roteiro, conquistado o que disseram que era importante, mas ainda assim, há um vazio. E esse vazio, longe de ser um problema, é o convite. É o chamado para voltar para casa, para dentro. Sentiu isso na pele? Então você já está no caminho. Comenta aqui qual momento virou a chave na sua vida e marca alguém que também merece ouvir essa mensagem. A consciência desperta aos poucos. Não acontece com fogos de artifício, mas com sussurros. Uma pergunta que aparece numa noite qualquer, um desconforto no meio da rotina, um vazio no auge de uma conquista. Isso é tudo? Estou mesmo vivendo a vida que quero? Essas perguntas, uma vez despertas, não voltam a dormir. Elas incomodam, insistem, exigem escuta. E quando começamos a ouvi-las de verdade, percebemos que muita coisa foi construída sobre as expectativas dos outros, e não sobre a nossa essência. Jung chamava esse processo de transição de individuação, a jornada de nos tornarmos inteiros, integrando luz e sombra, persona e alma, aparência e verdade. Na primeira metade da vida, como ele explicou, investimos na criação da persona, a máscara social que usamos para navegar no mundo. Essa persona é moldada por nossa criação, cultura, religião, mídia, padrões. Ela é útil sim, nos ajuda a trabalhar, se relacionar, cumprir funções. Mas o problema surge quando confundimos a persona com quem realmente somos. Aos poucos, ela começa a rachar. O profissional de sucesso, o parceiro ideal, o filho exemplar. Começam a aparecer papéis, não identidades autênticas. É como se, lá dentro, algo gritasse por espaço, uma versão nossa que nunca teve voz. E é nesse ponto que a jornada real começa. A vida pede mais do que performance. Ela pede presença.
Você sente que sua persona já não dá conta de tudo o que habita em você? Deixa nos comentários. Quem é você quando ninguém está olhando? Aproveita e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar fundo na individuação, na sombra e no verdadeiro eu. Quando a persona começa a ruir, o que surge das rachaduras não é apenas luz, é sombra. Carl Jung falava sobre isso com clareza. A sombra representa tudo aquilo que deixamos de lado, tudo que escondemos de nós mesmos. Nossos medos, inseguranças, desejos reprimidos, vergonhas, traumas. Não porque somos maus, mas porque aprendemos desde cedo que mostrar certas partes de nós não era seguro. A sombra não é o mal, ela é o que foi excluído. E o processo de individuação exige que a gente se aproxime dela com coragem e humildade. Ignorar a sombra é viver pela metade. Aceitá-la é um ato de inteireza e talvez de amor. Mas ninguém disse que é fácil. Olhar para aquilo que evitamos pode ser doloroso. Por isso muitos chamam esse momento de crise. Mas Jung nos pede outra perspectiva. E se isso não for colapso, e sim reconstrução? E se ao invés de enlouquecer, estivermos nos encontrando pela primeira vez? Essa transição pode ser confusa. Ela nos força a abandonar máscaras, papéis e até vínculos que não conversam mais com nossa essência. Às vezes é silenciosa, outras vezes devastadora, mas sempre é necessária. A verdadeira maturidade começa quando paramos de fugir da sombra e aprendemos a dançar com ela. Já enfrentou algum pedaço da sua sombra? Conta aqui nos comentários e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos vamos explorar como transformar a sombra em ouro. Na meia-idade, as perguntas mudam. Já não buscamos mais conquistar o mundo. Queremos entender o que, de fato, faz sentido para nossa alma. O foco sai do "o que tenho" e vai para o "quem sou". As antigas métricas, cargo, status, aparência, aplauso, já não satisfazem. O que antes era urgência, vira ruído. Começamos a nos perguntar com mais honestidade do que nunca: o que realmente importa para mim? O que quero deixar para trás? Que tipo de vida quero construir daqui para frente? Essas não são perguntas que cabem num manual de autoajuda. São perguntas que nos obrigam a silenciar o mundo e ouvir a própria voz interior. E isso pode ser desconfortável no começo, porque exige escavação, mas também pode ser profundamente libertador. Na juventude, fomos movidos por ambição e desejo de provar nosso valor. Na maturidade, surge outro impulso, o de viver com verdade. Já não basta fazer muito, queremos ser inteiros. Menos performance, mais presença. E essa mudança não é só emocional. Ela também é física, neurológica. Pesquisas científicas mostram que, com o passar dos anos, nosso cérebro vai se tornando mais equilibrado emocionalmente. Ficamos menos reativos, mais reflexivos, menos ansiosos com a opinião alheia, mais alinhados com os nossos valores. Essa é a força silenciosa da meia-idade. A capacidade de decidir com clareza, de escolher com intenção, de não mais viver no piloto automático, mas com direção e propósito. Se essa virada já começou a acontecer em você, comenta com um sim aqui embaixo. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que está vivendo esse mesmo chamado. Não, a meia-idade não é livre de turbulências. Na verdade, ela pode ser um terremoto interno. Questionar tudo aquilo que sustentava sua identidade até aqui é como caminhar por terra instável. Relacionamentos, metas, valores, tudo entra em revisão. E é nesse processo que muitas pessoas sentem que estão perdendo o chão. Mas Jung nos ajuda a reformular essa experiência. O que o mundo chama de crise, ele chama de despertar. E Brené Brown traduz isso lindamente. A crise de meia-idade não é colapso, é desmantelamento. É o momento em que somos convidados, ou empurrados, a soltar quem achamos que deveríamos ser, para enfim acolher quem realmente somos. Claro que isso pode ser confuso, pode envolver conversas difíceis, decisões radicais, recomeços inesperados. Pode doer, mas também pode libertar. Às vezes é preciso que a estrutura desmorone para que a alma finalmente encontre espaço para florescer. O que parece fim, muitas vezes é começo. E aqui entra uma verdade profunda. Quanto mais resistimos a esse processo, mais ele dói. Mas quando abrimos espaço para ele, mesmo com medo, começamos a tocar em algo que estava escondido sob as camadas. Um eu mais honesto, mais leve, mais vivo.
Está passando por um momento de desconstrução? Respira. Você não está sozinho. Comenta aqui o que você precisou soltar para se reencontrar. E se esse vídeo está fazendo sentido, envia para alguém que também está nesse ponto de virada. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, dizia que o ser humano é movido por uma força, a vontade de encontrar sentido. E na meia-idade, essa vontade não é mais um sussurro, é um clamor. Já não nos satisfaz seguir um roteiro escrito por outros. Queremos escrever o nosso. Queremos uma vida que nos faça vibrar, não apenas funcionar. Mesmo que isso signifique abandonar velhas versões de nós mesmos. Mas buscar sentido também exige coragem. Coragem para encarar o medo do julgamento, o medo de fracassar, o medo de se lançar no desconhecido. Esses medos que antes nos paralisavam, agora precisam ser enfrentados, porque no fundo, a alma sabe, continuar vivendo um personagem não é mais possível. E é nessa hora que a vida nos dá a chance de reescrever tudo, de deixar para trás o que não nos serve mais e construir algo com verdade, propósito e presença. Abraham Maslow chamava isso de autorrealização, o impulso de viver o nosso potencial mais pleno. Mas agora essa autorrealização ganha um novo tom. Já não se trata de chegar lá, trata-se de estar aqui, inteiro, consciente, autêntico. E não, isso não é utopia. Estudos mostram que pessoas entre 40 e 60 anos relatam mais satisfação com a vida do que os mais jovens. Sentem-se mais conectadas a si mesmas, mais livres das expectativas alheias, mais atentas ao que realmente importa. A meia-idade não é decadência, é potência, é sabedoria em carne viva. Tá sentindo esse chamado? Então curta o vídeo, compartilha com alguém que está nesse mesmo ponto da estrada e se inscreve no canal, porque o melhor ainda está por vir. Segundo Jung, o grande presente da meia-idade não é apenas sabedoria, é liberdade. Mas não qualquer liberdade. É a que nasce do enfrentamento da verdade. É a liberdade de viver com a alma exposta, sem mais necessidade de se esconder atrás de máscaras. Essa liberdade, porém, exige um preço alto. A aceitação radical de si mesmo. Não só das partes bonitas, mas das que doem. Não só do que é admirado, mas também do que foi rejeitado. Integrar quem somos, por inteiro, é o verdadeiro trabalho da maturidade. Como disse Jung em O Livro Vermelho, o mais aterrorizante é aceitar a si mesmo completamente, mas também é o mais libertador. Essa aceitação não é passiva. Ela é um ato ativo, corajoso e transformador. É reconhecer que nossos erros, medos, inseguranças e falhas também fazem parte do todo. É saber que não há luz verdadeira sem sombra e que não há autenticidade sem enfrentamento. Quando paramos de fugir de nós mesmos, algo mágico acontece. A vida começa a fazer sentido de dentro para fora. Não precisamos mais provar nada para ninguém. Não precisamos mais sustentar personagens. Podemos finalmente ser quem somos. Já sentiu essa liberdade chegando? Mesmo que aos poucos? Comenta aqui. E se essa mensagem te tocou, salva esse vídeo para rever quando precisar lembrar quem você é de verdade. A essa altura, talvez você já esteja sentindo. A meia-idade não é o início do fim. É o início de algo muito mais profundo. É quando paramos de correr atrás da vida que nos ensinaram a desejar. E finalmente começamos a construir a vida que faz sentido para a alma. É o momento em que deixamos de apenas sobreviver e passamos a viver com intenção. Essa virada não vem com um manual. Ela exige presença, escuta interna e, acima de tudo, disposição para desconstruir o velho para que o novo possa nascer. Aos poucos, vamos percebendo que cada queda teve propósito, que cada erro foi lição, que cada desvio foi parte do caminho, e isso muda tudo. Essa etapa da vida nos convida a celebrar o que ganhamos, em vez de lamentar o que perdemos. Ganhamos clareza, ganhamos resiliência, ganhamos coragem de sermos nós mesmos, sem filtros, sem edições. É quando o fazer cede espaço ao ser, quando a performance dá lugar à presença, e quando a alma finalmente se senta no trono do nosso destino. Se isso fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. E se quiser continuar essa jornada com a gente, já se inscreve no canal, porque tem muito mais alma vindo por aí. Chegar aos 40, para Jung, não era o começo da queda, era o nascimento de um novo centro. É nesse ponto da estrada que paramos de procurar fora e começamos a escutar dentro. Não porque temos todas as respostas, mas porque, finalmente, começamos a fazer as perguntas certas. A meia-idade nos coloca diante do espelho mais honesto da existência.
E ali, sem disfarces, percebemos: há uma vida esperando para ser vivida, do lado de dentro. É o momento de abandonar a ilusão do controle e se entregar à verdade do processo, de acolher tudo o que fomos, tudo o que não fomos e tudo o que ainda podemos ser. É o tempo de integrar a sombra e a luz, o fracasso e o voo, a dor e a beleza, o passado e o futuro, condensados no agora. Jung acreditava que esse movimento de integração não era um luxo espiritual, mas uma necessidade vital. Sem ele, seguimos vazios, repetindo padrões, vivendo no automático. Com ele, despertamos e despertos, vivemos de verdade. Então lembre-se, a vida não começa quando tudo está pronto. Ela começa quando você está disposto a olhar para si com coragem. Deixa aqui nos comentários qual parte dessa jornada ressoou com você. E se esse vídeo te tocou, envia para alguém que também está pronto para se encontrar. A vida começa aos 40. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque agora você tem coragem de vivê-la de verdade.